Bom, boa tarde a todos. Vamos dar início então ao encontro PLD agora do meio do mês de julho, né, de 2025, desculpa, junho de 2025, no qual a gente aborda basicamente o comportamento do PLD nessa primeira quinzena de junho de 2025. Bom, como de costume, a gente pede para que quaisquer dúvidas sejam enviadas através aqui do chat da própria plataforma Teams. E caso alguém tenha algum problema, alguma dificuldade, pode também encaminhar através do e-mail preco@cce.org.br, ou se preferir também, né, pode utilizar esse e-mail durante ao nosso evento. Em relação a este e-mail, né, ele só fica disponível durante a transmissão e a gente pede para quaisquer dúvidas, né, sejam encaminhadas ali, que sejam referentes aos temas aqui abordados, outros temas mais no momento posterior ao encontro, para que seja encaminhado através da central de atendimento, pelo e-mail atendimento@cce.org.br ou pelo telefone 0800 591 4185. Bom, a gente relembra aqui o nosso objetivo, né, do encontro do PLD, que é de discutir tecnicamente as informações relacionadas ao PLD e publicadas nos nossos boletins, buscar tratar da adequabilidade dos dados, procedimentos e resultados da cadeia de programas, com base na Resolução 1032 de 2022, além de estreitar o relacionamento com vocês, abrindo espaço então, para recebimento de sugestões para aperfeiçoamento deste evento dos nossos boletins, além de apoiá-los em suas análises de mercado, reforçando a transparência e a simetria na divulgação das informações publicadas pela CCE. Então, como de costume, agora neste meio do mês, né, a gente tem uma apresentação um pouco mais curta e no qual a gente aborda, né, essas principais estruturas. Antes de passar a palavra para a Fernanda, eu só queria lembrar, né, que a gente está estruturando o encontro, buscando resumir algumas questões, trazer alguns dados, né, e a gente fica sempre à disposição para eventuais contribuições e mais para frente, ali por volta de agosto, tanto a gente está fazendo essa dinâmica tanto agora no meio do mês, quanto também do encontro do começo do mês, e a gente, lá por agosto, setembro, a gente deve passar ali algumas percepções para contribuições que a gente pode receber de vocês. Então, passamos agora então para os pontos de destaque com a Fernanda. Boa tarde a todos. Então, o primeiro ponto de destaque é com relação aos FTs. Então, a gente traz as versões oficiais em uso de cada um dos modelos e a mailing list de cada uma das forças-tarefas. E desde então, o último encontro, a gente não tem nenhuma novidade, né, em nenhum desses âmbitos. Então, é a mesma versão oficial que está em uso e não tem nenhuma previsão de próxima reunião das forças-tarefas. Aí eu passo a palavra já para a Cássia continuar os pontos de destaque. Obrigada, Humberto. Obrigada, Fer. Vou dar prosseguimento aqui, apresentação. Só compartilhar a tela. Oh, meu Deus. Agora pegou. Boa tarde a todos. Então, continuando a apresentação. Em termos de destaque do Diário Oficial, a gente trata inicialmente do slide de consultas públicas e subsídios. Atualmente, a gente tem duas CPs ou TS abertas. A primeira é com relação à CPMME 186, que teve início ali com base na publicação da Portaria Ministerial 839, no dia 3 de junho, divulgando então para consulta pública os subsídios apresentados pelo CMSE, pela EPE-UNS e também pela CCE com relação ao nível de aversão ao risco dos modelos computacionais do setor elétrico. Então, o período de contribuição se encerra no dia 3 de julho. Com relação à tomada de subsídio 08 de 2025 da ANEEL, publicada no dia 27 de maio, o assunto, né, trata então da obtenção de subsídios para aprimoramento do submódulo 2.3, que trata das premissas, critérios e metodologia para estudos elétricos, tanto no caderno de critérios quanto no caderno de metodologia dos procedimentos de rede. E o período de contribuição se encerra em 10 de julho. Com relação ao CVU Merchan, a gente teve a publicação ali de 5 despachos da ANEEL, nos quais a gente deixa aqui para consulta, quais são, né, e a data da publicação no Diário Oficial. As usinas são Candiota 3, Parnaíba 4, Geramar 1, Viana e Geramar 2. E aqui a gente deixa também para consulta, né, quais são os parâmetros de unit commitment dessas usinas e o valor de CVU utilizado aqui, né, com a inclusão dos custos fixos. Mais para frente, a gente vai tratar um pouco mais sobre as informações relativas ao CVU, especialmente de Parnaíba 4, Geramar 1, Viana e Geramar 2, que foram publicados ontem.
E com relação à operação comercial ou operação em teste, a gente teve a publicação ali no dia 2 de junho do despacho ANEEL 1617, liberando para operação comercial a usina de GNA2 a partir de 31 de maio de 2025. De forma similar ao que a gente faz para as usinas de CBU Merchan, a gente deixa aqui também para consulta os parâmetros de Unit Commitment. E aí eu passo a palavra para o Nelson, que vai dar continuidade à apresentação para falar da análise do comportamento do PLD de junho, especificamente sobre o cenário hidrometeorológico. Obrigado, Cássia. Boa tarde. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês e já vou dar início. Bom, acredito que já estejam vendo minha tela, só vou colocar aqui o ponteiro e dar início aqui à apresentação do cenário hidrometeorológico. Bom, tratando aqui primeiramente da precipitação observada, considerando junho de 25 até o dia 16/6. Aqui no primeiro mapa nós temos a climatologia, como sempre apresentamos, então a gente pode observar que ela indica maiores volumes sempre aqui ao sul e ao norte para essa época do ano, também aqui precipitações atingindo o litoral nordestino. É o que podemos notar aqui já no segundo mapa que representa o que foi efetivamente observado, e a elipse em destaque aqui traz os maiores volumes e volumes mais importantes, principalmente em relação à geração de energia, né, a acumulação de recurso hídrico, então trazendo aqui impactos principalmente no submercado sul, lembrando as principais bacias ali, Iguaçu e Uruguai. E, como podemos observar aqui na anomalia, então isso já corrobora o fato ali do observado, é que os volumes precipitados aqui estão acima da média, ou seja, volumes tom de cor fria aqui, indicando volumes aqui acima da climatologia, né, comparando os dois mapas ali anteriormente apresentados. E esses volumes a gente pode observar que se identificam aqui, principalmente aqui no submercado sul, impactando ali principalmente Uruguai e Iguaçu, como comentei anteriormente, e podemos ver também que pega também parte do Paranapanema e incremental de Itaipu, né? Paranapanema ali já fica na zona de transição ali, já pegando parte do sudeste e parte do sul. Bom, indo para o nosso último mapa, nós temos o comparativo ali de 2025 com 2024 e podemos observar aqui chuvas acima do ano anterior aqui, principalmente aqui no submercado sul, né? Considerando que os maiores volumes ali para o submercado sul em 2024 foram principalmente ali em maio, devido às grandes precipitações ali que acompanhamos no ano anterior. Bom, tratando de ANA verificada e prevista, aqui nós temos o comparativo da revisão 0 e 1, considerando junho. E a informação principal aqui é de aumento de ANA, né, da revisão 0 para a revisão 1 em todos os submercados. Esses aumentos foram marginais para o norte, nordeste e sudeste, mas o maior valor aqui, né, o maior aumento mais significativo em relação ao percentual aqui foi para o submercado sul. Bom, o norte aqui no de 57% para 59%, né, revisão 0 em cinza, revisão em laranja, um aumento de 191 megawatts médios no mês. A gente pode ver também um aumento aqui para o Nordeste, mas na primeira e na segunda semana operativa, de 268 megawatts médios no mês, e no de 29% para 35%, considerando a ANA do mercado Nordeste. Bom, para o mercado Sul, como eu comentei anteriormente, uma maior variação aqui a gente pode ver, principalmente considerando as quarta e quinta semanas, então ele vai de 86% para 108% na revisão 1, um aumento de cerca de 2,2 gigawatts médios no mês, e o submercado Sudeste, um aumento de 3%, cerca de 1 gigawatt médio no mês. Podemos observar aqui as variações aqui bem marginais em relação às semanas operativas. Bom, comparando aqui a revisão 1 e revisão 2, nós podemos observar novamente desvios marginais mais positivos para Norte, Nordeste e Sudeste, e redução da ENA, né, apenas para o submercado Sul. Então, era o submercado que tinha maior variação positiva. Na revisão 2, a gente já enfrenta ali uma redução dessa expectativa de ANA, indo de 108% para 90%, cerca de menos 1,8 gigawatts médios no mês. Bom, os outros desvios foram marginais, mas vale pontuar aqui 1% de variação no norte, cerca de um aumento de 149 megawatts médios no mês, cerca de 4% aqui no nordeste, 163 megawatts médios no mês, e chegando ali quase a 1 gigawatt médio aqui de aumento de 2% no submercado sudeste. E vale pontuar que essa redução na revisão 2, acho que a gente pode pegar claramente aqui os mapas, considerando a previsão do dia 9/6, preliminar, a gente já vê uma redução e um deslocamento da precipitação
frente às principais bacias e considerando aqui a revisão 2 oficial aqui do dia 12/6, esse deslocamento das precipitações deixando de contribuir para as principais bacias. Podemos observar aqui a redução da previsão aqui no gráfico de barras, considerando dos dias 9, 10 e 12 de junho, a gente já vê a redução aqui para Paranapanema, Paraná, Iguaçu, Uruguai, Jacuitaji e Capivari. Então, o comportamento aqui é o mesmo, né? Desde o dia 9, seguindo para o 10 e 11, a gente tem a redução aqui do acumulado de precipitação para essas bacias, causado também, ali, como comentei anteriormente, por esse deslocamento do sistema convectivo ali, que acaba reduzindo ali as precipitações previstas nessa bacia e, bom, trazendo Paranapanema também parte do sudeste. Bom, e aqui a gente traz a energia natural afluente, tendo um horizonte aqui de janeiro a dezembro, trazendo a sua média mensal, e conseguimos ver o comportamento e comparativo também entre diversas linhas aqui representadas. Então, a gente tem a MLT, que seria a linha contínua em azul, a gente tem aqui a mínima mensal de 31 a 24, que seria a linha amarela, o verificado em 2024 é a linha em cinza, e a revisão 2 aqui, nós trazemos o valor em azul claro, e com os rótulos aqui em laranja seria o verificado no ano de 2025, nosso ano vigente. Bom, então a gente tem um comportamento aqui desde janeiro para o supermercado norte, que acho que é o supermercado que mantém o destaque em relação ao período úmido, até março ele com valores acima da MLT, chegando a 85 em abril, 71 em maio, e de acordo com a revisão 2 aqui, uma expectativa de 60% da MLT, bem próximo ali do verificado em 2024. Bom, o que seria o quinto pior do histórico para esse submercado, considerando o mês de junho. Bom, Nordeste, né, somente janeiro com valor acima da MLT, acho que é o submercado, né, a gente pode verificar o submercado que ele vem enfrentando as condições mais críticas ali já desde março, abril, tendo uma melhora em maio, mas aqui já em junho novamente com 39% da MLT, perto da mínima mensal ali e bem próximo do verificado em 2024, configurando aqui o quinto pior do histórico também para esse submercado. Submercado Sul, seguindo até a tendência da MLT, né, uma tendência de aumento aqui considerando a revisão 2, com valor de 90%, configurando aqui o 40º melhor do histórico para esse submercado, já uma elevação maior até do que ele apresentou nos meses anteriores ali, que é uma variação maior de 84% ali em fevereiro, por exemplo. E chegando ao submercado Sudeste, uma condição até favorável, de 80% da MLT em junho, podemos observar que só janeiro ficou próximo da MLT, e aí desde então a gente tem um decréscimo, um mês que o valor andou praticamente de lado aqui, de março para abril, mas enfim chegamos seguindo a tendência da MLT bem acima do ano de 2024, que foi um ano que apresentou valores de ENA bem próximos da mínima mensal, como podemos observar aqui, a linha em cinza coincidindo com a linha amarela. Bom, esse valor de 80% configura o 21º pior do histórico para o supermercado Sudeste, considerando o mês de junho. E para o SIM, trazemos aqui logo à esquerda, cerca de 43,8 gigawatts médio, 75% da MLT, configura o 8º pior do histórico para o Sistema Interligado Nacional. Bom, aqui a gente traz um ranking de médias, né? A janela dessa média aqui é de outubro a junho, então a gente tem sempre aqui o representativo de 2 anos. Então, dando o exemplo dessa primeira aqui, a média de outubro de 82 a junho de 83, né? Que seria aqui, nesse caso, o nosso melhor aqui do ranking. Então, dito isso, a gente já pode ver aqui em destaque, nós temos 2 barrinhas em verde, que nós temos a média ali de 24, né? Outubro de 24 a junho de 25, a cor em verde escuro, e o ano anterior, ou a janela anterior, né, 23 e 24, que seria ali em cor clara. Então, podemos ver que estamos com uma posição aqui atrás do que foi verificado no ano de 2020, na janela de 23 e 24, e podemos observar que estamos aqui numa colocação, né, próximo dos piores do histórico, tá? Considerando aqui o 24 e 25, nós estaríamos no 10º pior no ranking, com cerca de menos 13,6 gigawatts médios aqui, abaixo da média aqui de todas essas janelas, né, com 83% aqui dessa média. E em relação à janela do ano anterior, nós podemos observar que estamos menos 277 megawatts médios a menos. Bom, e finalizando a apresentação, eu trago a temperatura máxima observada aqui. Então, nós temos 2 mapas de anomalia do que foi verificado em junho de 25 até o dia 16/6.
Bom, no primeiro mapa a gente pode observar já na elipse em destaque, então a principal informação é de tons de cor fria aqui, o que indica que temperaturas abaixo da climatologia, para o sul principalmente, e também parte do sudeste, pegando aqui os principais pontos de cargas capitais, Rio de Janeiro e São Paulo. E, como podemos observar também, no comparativo de 2025 com 2024, nós temos a maior parte do gráfico tirando aqui do mapa, né, tirando o Nordeste, com tons de cor fria, que significam temperaturas abaixo do ano de 2024 aqui, então, na maior parte do país, trazendo destaque aqui novamente também, que isso pega todo o mercado sudeste aqui. E como eu comentei no início aqui, podemos observar um tom de cor mais quente. O Nordeste ele fica com temperaturas aqui um pouco mais elevadas do que o ano de 2024. Bom, com isso eu finalizo minha apresentação. Passo a palavra para a Mayara. Muito obrigado. Obrigada, Nelson. Boa tarde a todos. Só um instante para eu compartilhar minha tela. Bom, então, dando continuidade à apresentação, trago aqui, como sempre, né, inicialmente, alguns destaques econômicos da semana, né? Então, de modo geral, a gente tem aqui redução, desaceleração do IPCA e dados enfraquecidos assim para o comércio e serviços, né? Então, começando pela inflação, no mês de maio, a inflação apresentou uma alta de 0,26%, uma desaceleração frente a 0,43% registrada em abril. Essa alta foi impulsionada pelo grupo de habitação, que teve uma variação de 1,19%. O IPCA, né, no acumulado de 12 meses, está em 5,32%, abaixo dos 5,53% registrados no mês anterior. Em relação ao IGPM, houve um recuo de 0,74% na primeira prévia de junho, comparado com 0,18% em igual período no mês anterior. E essa queda foi motivada pela redução, né, dos preços dos produtos agropecuários e dos produtos industriais. Em relação aos indicadores de produção e atividade, temos aqui que o comércio apresentou um recuo de 0,4% no varejo restrito em abril, enquanto o varejo ampliado apresentou uma queda de 1,9%, né? Apesar dessa redução no mês de abril, na comparação anual, o comércio varejista restrito avançou 4,8% e o varejo ampliado subiu 0,8%. Em relação a serviços, houve um aumento de 0,2%, na receita real em abril, porém, uma desaceleração, né, em relação ao mês de março, que ficou em 0,4%. E, por fim, em relação ao índice de atividade econômica do Banco Central, que é como se fosse uma prévia do PIB, o índice apresentou uma alta de 0,2% no mês de abril e apresenta uma alta de 2,5% nos 12 meses acumulados. Esse resultado é o quarto crescimento consecutivo, mas mostra um enfraquecimento, né, ante a alta de 0,8% registrada em março. Em relação ao Boletim Focus, temos aqui um aumento nas projeções do PIB para 2025, que foi para 2,2% em relação à semana passada, em linha com o que foi considerado na primeira revisão quadrimestral para este ano, e uma alta para 1,83% em 2026, né? Menor do que o que estamos considerando na primeira revisão quadrimestral, que é 2,3%. Houve uma valorização do real, né, com a queda aqui do dólar para 5,77 em 2025, 5,8 em 2026, e a redução da inflação aqui para 2025, sendo previsto um valor de 5,25 para o final do ano. E agora eu vou falar sobre a Rev 2 da carga de junho de 2025, né? Então, aqui trago o resumo, né? A expectativa de carga para o mês de junho é de 76,2 gigawatt médios, uma redução de 1,5% em relação ao que foi previsto no PMO e uma redução de 3,7% em relação à primeira revisão quadrimestral, um reflexo das baixas temperaturas registradas nesse mês. Em relação a 2024, temos uma carga bem próxima, né, da carga do ano passado, apenas com uma diferença positiva de 0,6%. E aqui trago a evolução, né, da projeção da carga para o mês de junho, né, o valor previsto pela primeira revisão quadrimestral, que era de 79 mil megawatt médios,
o valor do PMO, né? Então a gente observa aqui a redução, né, para Rev 1 e, por fim, para Rev 2, mas uma redução bem marginal, né, em relação ao valor previsto na revisão passada, né? Como podemos ver aqui no gráfico da direita, houve uma variação marginal em todos os submercados, e essa redução que a gente vê aqui na semana 3 é por conta do ajuste de carga para o submercado norte. E nessa tabela, né, a gente vê um resumo da variação de carga de cada supermercado em relação ao ano, em relação a junho de 2024. Então, o destaque vai aqui para o Sudeste, que está com uma carga menor, em 2,1% em relação à carga de junho do ano passado, enquanto os demais supermercados apresentam um aumento de carga, né, em relação à carga de junho do ano passado. E aqui a comparação em relação à primeira revisão quadrimestral, todos os supermercados estão com uma carga abaixo do que foi previsto pela primeira revisão, exceto o Nordeste aqui, que está com uma carga de 0,8% acima. Nos slides seguintes, a gente vê a evolução de carga por submercado para o mês de junho, bem como a evolução, né, da carga por semana operativa, né? Como não tem nenhum destaque, né? Essa variação foi bem marginal em relação à REV passada, eu vou passar rapidamente aqui, né? Então, a gente viu que o Sudeste não teve nenhuma mudança aqui para as próximas semanas, Sul também não, o Nordeste também não, e o Norte aqui com aquela variação negativa que eu mencionei anteriormente na semana 3, de menos 95 megawatt-médios. Bom, o que eu tinha para apresentar era isso, e passo a palavra agora para o Humberto. Obrigada. Obrigado, Mayara. Bom, dando sequência aqui na apresentação. Bom, em relação às questões enquadradas na previsibilidade do cálculo do PLD, basicamente o que a gente tem aqui é o calendário, né, de datas limites ali para a divulgação de informações. Atualmente não temos nenhuma restrição enquadrada na previsibilidade para o cálculo do PLD. A resolução CNPE de 2024, né, ela indica ali que as alterações de dados de entrada que não decorrerem da correção de erros ou da atualização de calendário pré-definido deverão ser comunicadas aos agentes com antecedência não inferior ao mês operativo do programa mensal da operação, considerando a definição da regulamentação, né? Então, aqui a gente deixa as datas, né? Então, para esse PMO que está vigente, a data limite foi 25 de abril de 2025, né, o mês operativo anterior. Para julho, a data limite foi dia 30 de maio. E agora, para o PMO de agosto, né, nossa data limite será o dia 27 de junho de 2025. Né? E a gente deixa aqui, né, as próximas datas também, mas para a consulta. Acho que vale reforçar, né, só reforçando aquela questão, em termos de alguns questionamentos que temos recebidos. O ONS ainda está realizando, né, aquelas questões de estudos e verificando quando serão realizadas as implementações em termos do critério flexibilizado ali de operação. A gente só reforça, né, que em termos de limites, considerando o estabelecimento ali de critérios de segurança N-1 e N-2, a CCE dará previsibilidade, né, mantendo ali para um PMO, né, avisando num PMO e entrando apenas no seguinte, mas questões ali em termos de CEP, né, de configurações de CEP, é algo que não depende de uma permissão do CMSE e, consequentemente, a CCE seguiria de imediato a representação do ONS para esse critério em termos dos CEPs, né, dos sistemas de proteção, ali as configurações. Então, só resumindo, CMSE, critérios mais flexibilizados como N-1, depende de aprovação do CMSE, então a gente daria previsibilidade. A questão de CEPs, que não depende da autorização do CMSE, a CCE acompanharia de imediato a representação do ONS. Bom, acho que era isso que eu tinha para falar. Eu passo a palavra agora para a Lanai, para ela apresentar em relação ao modelo DECOMP. Obrigada, Humberto. Vou compartilhar a tela aqui com vocês e a gente já inicia. Acho que para voltar ao normal. Então, entrando aqui efetivamente no DECOMP associado à terceira semana operativa, a gente traz aqui o estudo de decomposição do custo marginal de operação do submercado Sudeste e Centro-Oeste para essa terceira semana. E só recapitulando, né, como que a gente faz esse estudo de decomposição, basicamente a gente avalia
o impacto da atualização dessas variáveis listadas aqui no eixo X na formação do CMO do Decomp, né? Aqui a gente tem, por exemplo, o impacto das vazões, armazenamento, atualização de informações relativas ao parque de usinas hidrelétricas, termoelétricas, carga, as usinas não simuladas individualmente, intercâmbio e outras variáveis. E para o caso da terceira semana operativa de junho de 2025, a gente só traz como destaque o impacto da atualização dos dados de vazão, que contribuiu, né, para o incremento do CMO, nesse passo específico, em cerca de R$ 11,39 por megawatt-hora, por conta de uma redução, né, na expectativa de ENA, principalmente do supermercado Sul, quando a gente olha lá os gráficos de ENA. Só que, quando a gente avalia o restante da curva, né, a gente observa que essa elevação, por conta da atualização dos dados de vazão, acabou sendo compensada por conta do impacto da atualização de dados associados ao parque de termoelétricas e também dados das usinas não simuladas individualmente, de tal forma, né, que o CMO saiu de R$ 279,60 para R$ 280,73 por megawatt-hora, uma variação praticamente marginal de cerca de 0,4%. E aqui eu trago só para fortalecer, né, aquela indicação que eu dei anteriormente, que entre essas duas últimas revisões de junho, a gente teve uma redução na expectativa de ENA, principalmente por conta do Sul, redução em termos em torno de 1,9 gigawatts médios, né, que acabou influenciando aquele movimento de preço que a gente viu anteriormente. Outro destaque também são os fluxos de intercâmbio. Aqui a gente traz 3 diagramas, um associado a cada condição de carga. A gente tem carga pesada, média e leve. E a gente só destaca que os limites de exportação eles foram atingidos, os valores da função de custo futuro do Decomp acabaram desacoplando para o submercado Nordeste com relação aos demais submercados aqui na condição de carga média, por conta do atingimento do FNEM em 5.600, FNS mais FNES em 6.129 e do FNES em 4.559 megawatts médios, nessa condição de carga em específico. E agora eu passo a palavra para a Cássia, da continuidade. Muito obrigada. Obrigada, Lanaí. Compartilhando novamente. Então, dando continuidade, né, tratando aqui da variação das cotações dos combustíveis, a gente resgata aqui, a gente apresenta, então, o resultado de duas formas, né, na forma gráfica e também em tabelas. Lembrando que na tabela a gente deixa aqui o dado da cotação por metodologia, né? Então, fazendo um comparativo entre abril e maio, o que a gente observa? A gente observa, então, o Brent e os derivados reduzindo, né, a cotação, bem como o carvão mineral. E, em contrapartida, o gás natural, tanto representado aqui pelo NYMEX, JKM e TTF, com uma elevação. Para essas cotações dos combustíveis, a justificativa fica muito baseada ali na dinâmica de oferta e demanda. No caso específico do petróleo e dos derivados, a justificativa seria uma elevação ali da produção pela OPEP e também pelos seus aliados, né, representados ali pela OPEP+, e também uma redução da demanda global por commodities ali ao longo do mês de maio, reduzindo então essa cotação. No caso do carvão mineral, que apresenta uma redução de 6,1%, basicamente a justificativa seria também a redução da demanda global, mas aqui por questão da desaceleração da economia dos países consumidores, e também por mudanças na política energética, né, fazendo com que o carvão mineral seja substituído pelo combustível aqui a gás natural, né? Então, uma das justificativas para essa elevação das cotações do gás natural é justamente, então, essa substituição do carvão mineral por esses combustíveis, além também, né, de instabilidades ali geopolíticas nas regiões produtoras do gás natural, né, como, por exemplo, no Oriente Médio. Além disso, o TTF apresenta uma pressão ali também relativa à compra antecipada para a garantia de estoques. E por isso, então, essa elevação. Em relação ao dólar, a gente teve uma redução de menos 2% de maio em relação a abril,
por conta das incertezas fiscais aqui no Brasil e também puxado também pela decisão na política monetária norte-americana, né? Então, a gente tem dois motivadores aqui principais para essa redução. E o impacto disso, a gente observa, então, na cotação na variação, né, da atualização aqui do CVU conjuntural. Aqui a gente deixa... desculpa. A tabela, né, a gente depois dá uma atualizada aqui nessa informação, no título da tabela, mas os dados estão corretos, fazendo um comparativo entre a RV0 e a RV1 de junho. Basicamente, o que a gente nota, né, é uma redução, principalmente aqui em Porto do Itaqui e Mar Linha Azul, reduzindo algo em torno de 7,77% na RV1 de junho em relação à RV0 de junho. Em contrapartida, uma elevação, né, ou uma apresentação do valor de CVU para a Candiota 3 e GNA2. No caso, Candiota 3 teve a publicação da divulgação ali do CVU Merchan dela no dia 5 de junho, passando a ser utilizado na próxima revisão, no caso do Decomp, e para o dia seguinte, no caso do DECEM. E também, né, do início da operação comercial ali para a GNA2, cuja divulgação no Diário Oficial do despacho foi no dia 2 de junho, conforme também já mencionado. Então, a gente deixa aqui, né, para consulta o gráfico da pilha térmica e a penalidade, né, da restrição de nível mínimo permanece sendo o P100, que é o maior valor de CVU, e a penalidade fica, então, no valor de R$ 2.360 o megawatt-hora. Já com relação à variação das cotações dos combustíveis, fazendo comparativo agora de maio em relação a junho, ou de junho em relação a maio, né, no caso, a gente já observa um comportamento contrário, principalmente aqui para o Brent e para o carvão mineral, né, que antes eles estavam reduzindo de maio em relação a abril, agora a gente apresenta uma elevação, e o gás natural permanece, né, com o mesmo comportamento de subida em relação ao mês anterior. No caso específico do petróleo e dos seus derivados, a gente tem a redução dos estoques de petróleo nos Estados Unidos e também aumento das incertezas no mercado em função ali dos conflitos no Oriente Médio. No caso do carvão mineral, que apresenta uma elevação de 7,1%, é justificado ali pela queda na demanda da China e na Índia, que acabou diminuindo as importações, né? Então acaba tendo esse impacto e também a mudança na política energética. E no caso do gás natural, a gente tem também a justificativa das tensões geopolíticas ali no Oriente Médio, que acaba mexendo um pouco com a dinâmica da oferta e demanda, além da influência sazonal ali, que indica um aumento da temperatura, podendo ocasionar no aumento da demanda ali para resfriamento a gás. Além do aumento das exportações também do gás natural, né, aumentando ali ou acarretando nas preocupações com relação ao suprimento. Já a taxa de câmbio, né, sem tantas variações, né, de 1,3%, bastante justificada ali pelas incertezas fiscais aqui no Brasil. Já com relação a CVU Merchan, agora, né, vigorando mediante a portaria 108 do Ministério, né, que autoriza ali a inclusão dos custos fixos, a gente permanece com as mesmas usinas, a Merchan, só que com atualização, né, incluindo agora os custos fixos com base na nova portaria, no caso de Parnaíba 4, Viana, Geramar 1 e 2 e Candiota 3. O que eu havia comentado no slide lá dos pontos de destaque com relação ao Diário Oficial é especificamente com relação, então, às usinas cujo despacho saíram este ano, aqui no dia 16, no caso Parnaíba 4, Viana, Geramar 1 e Geramar 2, porque essas usinas que hoje têm um valor de CVU Merchan, elas também se sagraram vencedoras ali no primeiro LRCAP de 2021, e a gente tem um ofício, que é esse 135/2025, CNTEP, do Ministério, do dia 21 de maio, onde o CMSE recomendou a antecipação das usinas do LRCAP, né, para outubro de 2025, para agosto, perdão, para outubro de 2025,
E no caso específico, né, da Viana, ela fica com agosto de 2021 e as demais usinas ali para outubro, né, porque elas estão situadas no submercado Nordeste e no norte do país. Então, com relação a hoje, né, o que a gente tem de modelagem hoje é a informação de data fim como sendo 2026, conforme a resolução normativa 1093, que autoriza ali o cálculo do CVU Merchan pela CCE, que determina que a vigência do CVU Merchan é de 12 meses. Só que no caso específico dessas usinas, então, que têm um CVU Merchan e se sagraram vencedoras no LRCAP, a vigência fica de 12 meses, conforme a resolução 1093, ou até o início do suprimento do respectivo CRCAP de cada uma delas, né? Então, a gente está no aguardo aqui da assinatura do termo aditivo desses contratos. Por fim, com relação à oferta de preço para operação térmica em condição diferenciada, relativa ali à portaria 88, atualmente a 105 de 2025, a gente deixa aqui para consulta quais são as usinas que têm essa operação térmica diferenciada. E o destaque, né, em relação ao último encontro é a inclusão aqui da Altea Canoas, cujo produto é o P1 e P2, e as características, né, dos parâmetros para o cálculo desse preço diferenciado a gente deixa aqui para consulta, né, e qual que é o valor hoje vigente, de R$ 1.614 o megawatt-hora. E agora eu passo a palavra para o Cássio, que vai dar continuidade à apresentação para falar do modelo D100. Fechado o microfone, Cássio. Desculpa. Obrigado, Berto. Bom, boa tarde a todos. Dando continuidade na apresentação, vou trazer aqui os dados do modelo D100, resultado ali da execução do caso da CCE, utilizado para o cálculo do PLD. Bom, aqui a gente tem, como de costume, a gente começa trazendo o balanço energético do caso da CCE. A gente está agrupando aqui 2 semanas, então as 2 primeiras semanas do mês operativo de junho. Então, iniciou ali lá no último dia do mês passado, e a gente tem aqui até o fechamento da segunda semana operativa, até o final, ali até o dia 13 do mês de junho. Então, o que a gente tem aqui na base é a parcela de geração hidráulica, então ela comporta a geração flexível e a geração inflexível. Parcela das usinas não somadas individualmente, que a gente vai trazer com mais detalhes no próximo slide, mas incorpora ali toda a geração compulsória do SIM, em termos de usinas que não são despachadas ali pelo operador. E a parcela de geração hidráulica aqui que faz o fechamento da carga. Em termos médios, nós estamos deixando aqui os termos médios que foi atendido, que utilizou ali para atendimento da carga ao longo de cada uma das semanas. Então a gente vê algo um pouco acima de 50% em ambas as semanas de geração hidráulica, 4% de geração termoelétrica, né, valores próximos às 2 semanas, em termos de flexibilidade e também em termos de geração termoelétrica total, aqui em 7%, e as duas simuladas individualmente também não tiveram tanta mudança ao longo das 2 semanas, né, na casa ali dos 30 gigawatts médios. E por fim a carga também, cargas muito próximas nas 2 semanas, em torno de 78 gigawatts, e que a gente faz a comparação com o modelo Decomp, tem uma carga um pouquinho mais elevada no modelo Decomp, mas também muito próximo àquilo que foi utilizado no modelo D100. A gente só relembra que a carga do modelo D100 é atualizada diariamente por meio da execução do modelo prévia carga D100, bem como a parcela ali das não simuladas individualmente, a geração eólica, a gente é utilizado a execução diária do modelo WO. E aqui a gente deixa o que foi considerado de não simuladas individualmente no modelo Decomp nessas 2 semanas. Bom, com relação a um detalhamento aqui das não simuladas individualmente, então a gente tem a parcela aqui da geração termoelétrica, que acabou que ficou sem a legenda, né? Então a gente tem a parcela de geração termoelétrica, a parcela PCH e PCT e as parcelas solares, né? Fotovoltaica e MMGD, e aqui em verde a parcela da geração eólica. Então a gente deixa aqui esse slide também de apoio posterior, com os dados médios diários aqui na parte de cima, desse grupo aqui de geradores, e aqui o percentual de contribuição em cada uma das semanas para cada um desse tipo de fonte.
Aqui nós estamos trazendo também, como de costume, a parcela, o gráfico de geração para atendimento da carga, né? Então, a parcela, o foco aqui seria a carga líquida, então aqui o valor em preto, né? A curva em preto se refere à carga líquida, a gente tem acompanhado esses dados de carga líquida diariamente, então ela é bastante impactada com relação ao gráfico anterior que a gente viu, das não simuladas individualmente, então elas foram agrupadas aqui até chegar na curva superior, que é a curva da carga global. Lembrando aqui que a carga líquida ela é o principal responsável para necessidade de atendimento de ponta, né? Então, ela, além, né, das fontes não despachadas centralizadamente, ela é bastante impactada pela carga. Então, quando a gente tem um valor mais baixo de carga, né, como é esperado para essa época do ano, a gente tende a ter uma carga líquida mais reduzida, mas também ela é influenciada diretamente pela parcela principalmente da geração eólica, né? Então a gente deixa aqui os valores de pico de carga líquida e a gente espera, né, que esse limiar, né, para o atendimento da ponta de carga hoje feita pela fonte hidráulica vá se reduzindo ao longo das próximas semanas, dos próximos meses, né, que a gente está adentrando cada vez mais no período seco. E por fim a gente traz a curva do PLD para essas 2 semanas, as 2 primeiras semanas do mês de junho. Então a gente faz o comparativo tanto com o CMO, resultado do modelo D100, em tracejado, e um tracejado um pouquinho menor aqui, comparação da função de custo futuro do modelo Decomp. Então a gente vê que o Decomp a gente tem aqui no começo aqui leve desacoplamento, principalmente aqui do Supermercado Sul, e aqui já um acoplamento, né, uma redução na função de custo futuro do modelo Decomp na ordem de entre 20 e 30 reais, e a gente vê que não há reduções em termos de função de custo futuro, diferente do que a gente vê no modelo D100, que é resultado direto dos gráficos anteriores de carga líquida, que é o que o modelo utiliza para a carga que utiliza em sua otimização, né? Então, o dado horário, né, ele é capturado pelo modelo D100, e a gente vê essas reduções aqui de PLD ao longo de alguns dias, principalmente nos finais de semana e também dias de carga mais baixa, né, como a gente consegue ver em alguns momentos nessas 2 semanas. E também leves desacoplamentos, né? Principalmente aqui na primeira semana, mas a gente teve também desacoplamento na segunda semana do mês. Em termos de PLDs médios, né? Então, considerando essas 2 semanas, a média do PLD ficou na casa de R$ 260 por megawatt-hora, né? Não está acoplado, a gente vê aqui, né? Mas em todos os supermercados nesta ordem. Quando a gente não considera os limites regulatórios, limite mínimo do PLD, que neste caso, a gente tem valores mais baixos, né, na casa de 250, entre 250 e 260, e a função de custo futuro do Decomp acima, né, beirando ali os R$ 300. Agora a gente traz aqui essa mesma análise, né, um pouquinho mais reduzida, né, para a semana corrente, então a terceira semana do mês de junho, e a gente vai completar essa semana no nosso próximo encontro. Bom, trazendo aqui os dados de balanço energético, considerando os 4 primeiros dias da semana, a gente tem 51% de geração hidráulica, 4% de atendimento pela geração flexível termoelétrica e 106% no total de geração termoelétrica, e as não simuladas individualmente, uma elevação em relação às semanas anteriores, já na casa de 32 gigawatts médios. E a carga, uma redução aqui na casa de 74 gigawatts, considerando esses 4 primeiros dias, lembrando, né, que a gente tem outros dias úteis a serem contemplados, né, e temos também um feriado aqui no dia 19. E por fim, a gente traz aqui a curva do PLD para essa semana, considerando os dias que a gente tem nesse horizonte, né? Então, comportamento muito similar, reduções aqui nos períodos de carga líquida mais baixa e desacoplamento principalmente de PLD, né, principalmente aqui no dia 17. Em termos de média do PLD, na casa de R$ 220 nos 4 supermercados, um pouquinho abaixo aqui o Norte e Nordeste. Em termos de CMO, em R$ 210 aproximadamente. Aqui a gente só traz um slide adicional, né, relativo ao deck do dia de hoje, o deck do dia 17. A gente viu que teve desacoplamentos no PLD, que a gente não tem visto tanto ali nas últimas semanas, né, principalmente na semana corrente e na semana anterior. Então a gente traz aqui com um pouco mais de detalhes o atingimento ali dos fluxos de intercâmbio que ocorreram aqui no deck do dia 17. Né, que foram responsáveis por esse desacoplamento do PLD. Então, a gente começa aqui com o desacoplamento do Sul e Sudeste com relação ao Norte e Nordeste. Então, os limites atingidos foi o FNS mais FNESE, tanto aqui no período da manhã, quanto no período da noite. Então, a gente consegue ver aqui a gente traz
quando a gente consegue extrair o limite direto ali do modelo, a gente está trazendo aqui no gráfico e, eventualmente, né, alguns limites eles são dinâmicos, né, então eles influenciam ali outros limites, né? Então, o aumento de algum fluxo é redução ou aumento ali, né, de um outro fluxo que está sendo atendido. Então, a FNS mais a FNS, a gente está conseguindo, a gente traz aqui o limite total, então a gente vê que ele teve teve seu multiplicador de Lagrange ali acima de zero, né? Então, diferente de zero, tanto no período da manhã quanto no período da noite, bem como o limite ali de escoamento do norte para o sudeste, também no período da manhã e no período da noite, né? Então, quando esses dois fluxos eles são coincidentes, a gente tem esse descolamento do norte-nordeste com relação ao sul e sudeste. E só a gente deixa aqui quais são as restrições no arquivo entidades.dat do modelo, né, que responsáveis por estes limites, né? Então, FNS mais FNS e o fluxo Xingu Estreito e Xingu Terminal Rio. E também a gente teve descolamento do PLD entre o norte e o nordeste. Então, tem outros limites atingidos, né? Tanto o FNEM quanto o fluxo norte-Xingu. Né? Então, eles tiveram ali seu limite atingido em 2 momentos do dia também. E aí, as restrições responsáveis são essas daqui, né, no modelo. E lembrando que todas as restrições que tiveram seu limite atingido, elas são restrições dinâmicas. Elas não são restrições estáticas. Em termos de limite. E, por fim, para finalizar a análise do comportamento do PLD, a gente traz aqui o acompanhamento das contingências. Então, ao longo desse horizonte, das últimas semanas, nós não tivemos acionamento de contingência, a última no último dia 16 de maio, nível 3, né, só destacando que nível 3, que foi impactado ali no caso do ONS, e a gente segue o mesmo nível do protocolo de contingência do ONS. Basicamente, ele traz ali o resultado do dia anterior, caso ambos possuem o mesmo perfil de carga. Bom, com relação ao comportamento do PLD, é isso que a gente tinha para trazer no encontro de hoje. Eu retorno agora para a Cássia dar continuidade. Obrigada, Cássio. Continuando aqui. Com relação à análise da operação eletroenergética, a gente traz inicialmente o slide de acompanhamento do fator de ajuste do MRE, fazendo um comparativo, então, né, entre as informações já realizadas e o realizado mais o decomp, né, justamente porque a gente ainda não fechou o mês de junho. Então, em termos de fator de ajuste do MRE, até o momento realizado, a gente tem um valor de 88,1%, e o projetado aqui, né, considerando o decomp, é de 84,7%. Já no caso do fator de ajuste do MRE para fins de repactuação, a gente faz esse mesmo comparativo, e a informação realizada até o momento é de 75,9%, e a indicação é de 72,9% do realizado mais o decomp. Com relação à estimativa de encargos por despacho térmico, a gente traz inicialmente aqui esse gráfico, né, mostrando então as razões de despacho que a gente teve até o momento, em termos de dados consolidados até o dia 16 de junho, que a gente observa aqui, né, além do despacho por inflex, a gente teve despacho por ordem de mérito, por unit commitment, e também para exportação. Em alguns momentos, a gente teve também aqui o despacho por garantia energética e energia de reposição no dia 16 de junho. E o impacto disso, né, rebatendo aqui em termos de encargos, de restrição elétrica, o total de 1,1 milhões de reais, segurança energética e unit commitment, totalizando 2,7 milhões cada, e por constraint off, 1,4 milhões, totalizando, então, 7,8 milhões de reais, e o custo de descolamento entre CMO e PLD é de 0,1 milhões. Né? E a fonte, então, a gente deixa aqui também descrito, né, que é o dados abertos do ONS até o dia 12 de junho, e em termos de BDO até o dia 16 de junho. Eu retorno a palavra para o Cássio para tratar do acompanhamento da exportação internacional. Bom, obrigado, Cássio. Boa tarde novamente. Bom, dando continuidade na apresentação, em termos de acompanhamento da exportação, são 3 slides rápidos. Em termos de comportamento do preço nos países vizinhos, então a gente traz aqui a atualização, tanto do caso do Uruguai quanto do preço da Argentina. Então, em termos de comportamento do preço da Argentina, a gente vê ali, desde o finalzinho do mês passado, valores mais elevados de preço spot.
em termos médios na casa de R$ 400, né, pouco acima de R$ 400, mas preços médios ali mais elevados nas últimas semanas, acima de R$ 600 por megawatt-hora, e a gente vê resultado disso em exportação, né, então a gente tem exportado para a Argentina ao longo dos últimos dias, desde ali do finalzinho do mês passado, lembrando, né, que para haver exportação tem que haver possibilidade de escoamento ali no Submercado Sul, seja por meio de usinas do próprio supermercado, né, no caso, se for usinas de supermercados diferentes, tem que haver limite de intercâmbio. E com relação ao preço do Uruguai, a gente vê um dado muito mais volátil aqui no caso do Uruguai, com destaque aqui para os últimos dias com redução no preço spot deste país, resultado principalmente de uma elevação bastante significativa de geração eólica, né? Então fez cair o preço no Uruguai, em termos médios, também na casa de R$ 400. Aqui a gente só exemplifica, né, que a exportação foi realizada para a Argentina, né, como a gente trouxe no slide anterior, e foi exclusivamente termoelétrica. E aqui as térmicas que geraram para a exportação ao longo deste horizonte, né, a partir da segunda quinzena, que a gente está trazendo aqui a partir da segunda quinzena do mês de maio. A gente deixa aqui o CVU, né, o CVU atualizado das usinas que exportaram, né, mas só lembrando que a exportação, a negociação ali é feita bilateralmente entre os países, né, desculpa, entre o agente exportador, né, então entre a usina térmica e o país importador. E as usinas que possuem contrato aqui no ambiente regulado aqui no Brasil, elas precisam, né, nos momentos que elas exportaram, proporcionalmente, né, realizar a estimativa de compensação contra bandeiras. Então, a gente tem aqui, nesse horizonte de junho, algo ali próximo a R$ 4 milhões, lembrando que isso é um dado estimado pela nossa área, não vai refletir necessariamente aquilo que vai ser contabilizado aqui pela CCE, então é um dado preliminar. Bom, aqui a gente tem mais um último slide. Basicamente, a gente traz aqui a ocorrência de divertimento turbinável, né, para fazer esse paralelo. Quando a gente tem ocorrência de divertimento turbinável e necessidade dos países vizinhos, a gente pode ter ali exportação. Então, não foi o caso, né, nesses últimos dias, mas a gente está trazendo aqui o acompanhamento. Basicamente, são dados disponibilizados pelo ONS, em seus dados abertos, do vertimento que de fato ocorreu no SIM. A gente traz aqui no gráfico superior, né, o vertimento turbinável em megawatts e aqui abaixo os vales, né? Então os vales eles estão associados principalmente aos períodos de carga alta, né? Então a gente vê que não há praticamente ocorrência de vertimento turbinável nesse período de carga tanto média quanto carga alta, apenas principalmente aqui nos períodos de carga leve, e está associado aqui principalmente ao submercado sudeste. Aqui tem um pouquinho relacionado ao submercado norte, mas muitas vezes ali a grande parte pode estar associado ali ao hidrograma de Belo Monte, uma vez que a gente está aqui vendo a primeira metade do mês, né? Então a gente tem uma política operativa do INS, uma expectativa de vazões mais elevadas, né, para essa época do ano, mais elevadas no começo do mês, mais baixas em termos de hidrograma, em relação ao hidrograma na segunda metade. Então, é natural que a gente tenha um dado mais elevado aqui na primeira semana, na primeira metade do mês, para compensar um período pior ali, né, para a segunda metade do mês em termos de atendimento do hidrograma de Belo Monte. Então, que está principalmente associado ao submercado sudeste. Bom, é isso que a gente tinha para trazer. Eu agradeço novamente. Bom, obrigado, Cássio. Dando sequência aqui na apresentação. Bom, em relação ao histórico, né, aquele horizonte maior que a gente tinha vai ficar ali na parte de anexo. A gente vai trazer aqui sempre o último ano, né? Então acho que fica mais fácil de visualizar os dados também. Então, basicamente, a gente iniciou o ano de 2025 com o comportamento do PLD no piso, né, tendo algumas elevações ali, principalmente para atendimento de ponta, aqui em janeiro. Né, em fevereiro a gente já vê uma elevação, né, do PLD, principalmente ali pela piora no cenário hidrológico, né, principalmente aqui no mês de março, se elevando aqui, chegando até o valor máximo que a gente observou esse ano, né, no valor de R$ 459,08 por megawatt-hora no dia 18 de março de 2025, né, às 20 horas. Depois a gente teve uma melhora ali, a chuva iniciando abril, fechando março, iniciando abril ali com valores mais elevados, né? Então
reduzindo a função de custo futuro, e também, né, a gente já começou a observar que dias mais frios no mês de abril e as reduções da carga consecutivas. Além disso, maio aqui a gente pode dizer que se manteve num patamar até estável em termos de valores máximos, né, durante os dias. E em algumas semanas aqui, principalmente, as elevações se caracterizaram principalmente pela região sul, né, algumas revisões para baixo ali de ENA, principalmente na região sul também, acompanhado da região sudeste e nordeste. E por último, né, eu acho que o destaque aqui manteve, né, um platô, acho que se a gente vê aqui basicamente desde o final de abril, a gente se mantém numa faixa aqui em termos de pico, numa ordem de grandeza aqui de R$300 por megawatt-hora aproximadamente. Nas últimas semanas, uma ligeira redução aqui, principalmente pela melhora na região sul e também por a carga verificada mais baixa aí que o esperado e revisões para baixo da carga. Em alguns momentos, né, nós temos aqui a carga líquida levando o PLD ao valor do piso, né, ou em valores intermediários, mas diferente do que a gente observou em alguns momentos, né, principalmente aqui, por exemplo, que a gente observava mais aos fins de semana, a gente observou dias úteis mesmo, reduções até o PLD piso. Em relação ao supermercado sul, né, eu acho que a gente destaca aqui o atingimento ali do recebimento da região sul, principalmente por causa de que a gente ficou vários meses abaixo, bem abaixo do MLT ali para esse mercado, né? E com isso o envio de energia para a região sul era maximizado, inclusive, para o modelo, né? Até com decisões do CMSE para depois para a operação propriamente dita, mas o próprio modelo já indicava a necessidade de envio de energia ao sul até o seu limite, né, descolando o preço em relação ao supermercado sudeste. Em relação ao supermercado nordeste, né, a gente já verifica aqui um primeiro trimestre ali com um excedente de energia, né, então basicamente poucos momentos se elevando o PLD, principalmente quando a gente observava uma geração eólica mais reduzida, né? E quando a gente compara aqui, por exemplo, com o supermercado sul, a gente volta aqui em maio ter outro período com excedente aqui de geração, e depois a gente vê um acoplamento mais em termos do mês de final de maio e junho de 2025. E o supermercado norte, né, vai acompanhando bastante o supermercado nordeste, pontualmente ali um descolamento, principalmente pelo atingimento ali do norte Xingu. Bom, era isso que eu tinha para apresentar em termos do comportamento do PLD histórico, e passo a palavra agora para a Lanai para ela dar continuidade em relação à projeção do PLD. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e aí a gente já inicia, só um segundinho. Eu acho que agora foi. Beleza, vamos iniciar aqui. E antes de entrar efetivamente nos resultados, a gente só lembra, né, que a CCE alerta e ressalta que é de responsabilidade exclusiva dos agentes de mercado e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação e comerciais, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. Assim, não cabe atribuir à CCE qualquer responsabilidade pela tomada de decisões administrativas e empresariais relacionadas ao tema, e é proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente, sem a identificação da fonte. Então, aqui a gente inicia, né, com a nossa projeção preliminar de PLD para o mês de julho de 2025. Com relação aos cenários contemplados nesse estudo, a gente continua com aquela configuração que a gente já vem apresentando, né? 5 cenários. O primeiro é o nosso caso base, em que a gente adota como premissa de ENA, né, o resultado da rodada de redes neurais artificiais, e as sensibilidades 1, 2, 3 e 4 utilizam a rodada do modelo chuva-vazão SMAP estendido. Para o caso das sensibilidades 1 e 2, a gente está utilizando as precipitações observadas dos anos de 2017 e 2018, no caso para a sensibilidade 1, né? E para 2, 2021 a 2022.
Já para as últimas duas sensibilidades, a gente força o modelo SMAP com as precipitações do CFS lá da NOAA, que é o modelo climático, né? E nesse caso, a gente está abarcando agora um horizonte que vai de julho até dezembro de 2025, sendo que a sensibilidade 3 a gente trabalha com a média do ensemble de vazões, e na sensibilidade 4 a gente trabalha com um cenário que a gente considera como sendo o cenário menos favorável em termos hidroenergéticos, quando a gente acumula a ENA desse horizonte aqui, que vai de julho até dezembro de 2025. E conforme a gente já vinha fazendo nos últimos encontros do PLD, a gente está meio que sumarizando, né, dando uma enxugada na apresentação de todos de uma forma combinada, né? E para o caso da projeção de PLD, a gente só está trazendo os principais cenários e simulações que foram realizados. Então, em vez de apresentar todas as 5 simulações, a gente selecionou 2, o nosso caso VE, né, que a ENA vem da rodada de redes neurais, e a sensibilidade 2 com a chuva de 2021. Mas apesar da gente não estar apresentando os resultados na forma integral, como a gente costumava fazer antes, toda a informação que a gente fornecia por padrão vai estar lá no anexo dessa apresentação. Então, vocês vão encontrar todas as curvas de PLD para todas essas sinalizações e também para os submercados, as curvas de ENA, de armazenamento, de encargo, projeção de bandeira tarifária, balanço energético e outras informações, né, que a gente costuma trazer. Lembrando que o objetivo aqui é deixar a nossa apresentação um pouco mais enxuta e efetivamente para o que realmente interessa. Agora, trazendo, né, as nossas projeções de preço, a gente inicia aqui com esse gráfico associado ao submercado Sudeste/Centro-Oeste. E aqui o que a gente tem? 2 curvas, né? Em verde, a gente tem a previsão de PLD, com a ENA advinda da rodada do SMAP, com a precipitação de 21 e 22. E em vermelho, a gente tem a curva em que a premissa de ENA advém da rodada das redes neurais artificiais. Se a gente começar com o SMAP 2021, a gente observa, né, que para os próximos meses, incluindo também no caso junho de 25, que é o mês corrente, a gente tem a expectativa de manutenção de uma tendência de acessão das médias mensais de PLD, né? Para junho, por exemplo, a expectativa de R$ 282 por megawatt-hora, indo até R$ 337 por megawatt-hora aqui no mês de agosto de 2025. A partir de setembro de 25, é como se a gente tivesse uma virada de chave, né? E a curva de PLD começa a apresentar valores cada vez mais reduzidos até chegar a algo em torno do piso regulatório lá no ano de 2026, para os meses de maio e junho, subindo a 104 em julho e voltando novamente para o piso regulatório no último mês do nosso horizonte de projeção. Agora, para o caso das redes neurais artificiais, né, por conta das redes neurais artificiais, acabar gerando uma premissa de ENA um pouco mais favorável do que a do SMAP 2021, e isso a gente vai ver posteriormente, quando a gente entrar nos gráficos de projeção de ENA, a gente vê o impacto disso no comportamento dessa expectativa de PLD mensal associada à curva em vermelho, né? Para os 3 primeiros meses do horizonte, de junho de 25 até agosto de 25, a gente vê o PLD meio que excursionando, né, em torno de um valor em torno de R$ 270, inicia com 282, vai a 262, depois volta para R$ 285 por megawatt-hora, e somente a partir de setembro de 2025 ele começa a apresentar essa tendência de redução ao longo dos próximos meses. Aí, entrando aqui no período chuvoso de 2026, né, a gente tem redução ainda mais intensa, né, chegando até no piso regulatório a partir de abril de 2026 e se mantendo assim até o mês de julho. Somente em agosto de 26 que a gente teria a retomada da ascendência do PLD médio mensal, indo a R$ 134 para esse mês em específico de agosto de 26. Agora, com relação às médias, aqui na nossa tabela a gente traz as médias de 2025 e de 2026. Para o caso de 25, a gente leva em consideração os dados consolidados de janeiro até maio de 25 e as projeções que vão de junho até dezembro desse mesmo ano. Então, assim, para o caso do cenário que considera as redes neurais, a gente teria uma expectativa de média em 206 reais por megawatt-hora, e o SMAP 2021 um pouco acima, né, por conta de ter uma premissa de ENA um pouco mais pessimista, indo a R$ 248 por megawatt-hora.
E para o ano de 2026, a gente contabiliza a média, levando em consideração só o que a gente tem para esse ano, né, que vai de janeiro até o mês de agosto. Fica faltando alguns dados, mas a gente calcula a média com a informação que tem. Então, para 26, a gente teria uma média em R$ 84,00 por megawatt-hora, para o caso das redes neurais, e o SMAP 2021 indo a R$ 114,00 por megawatt-hora. Agora, trazendo, né, o acompanhamento das diferenças entre os PLDs dos submercados Sudeste e Nordeste, aqui no nosso gráfico, a gente traz algumas curvas interessantes, né? Aqui em preto, a gente tem o acompanhamento dos valores consolidados de diferença de PLD, desde janeiro de 2020 até o último dado consolidado, né, que corresponde a maio de 2025, e também temos as curvas associadas à projeção, né, que vai de junho de 25 até agosto de 2026. Com relação ao horizonte que a gente previu, né, que está associado ao estudo de projeção, a gente observa que, por caso das redes neurais artificiais, a gente tem um indicativo de que não vai ocorrer descolamento entre esses submercados, Sudeste e Nordeste, ao longo de todo o horizonte, ou seja, as diferenças entre os PLDs permaneceriam em zero desde junho de 25 até agosto de 2026. Já para o caso do SMAP 2021, a gente observa uma diferença entre as curvas que é significativa. Aqui no início do ano de 2026, durante o período úmido, principalmente do norte, né? Em que a gente observa para o mês de janeiro de 26 já uma indicativa de diferença entre os PLDs do Sudeste e o Nordeste, batendo a casa dos R$ 163,00 por megawatt-hora, se mantendo ainda com descolamento para os meses de fevereiro e março, só que em patamares inferiores, né, indo a R$ 47,00 e R$ 15,00 por megawatt-hora. Aí, a partir de abril de 26, a gente já voltaria a ter o acoplamento entre o Sudeste e o Nordeste, com diferenças se mantendo em R$ 0,00 por megawatt-hora, conforme a gente consegue observar aqui na curva. Agora, trazendo a projeção de energia natural afluente, também associada a esses dois casos que a gente vem comentando, a gente tem as curvas associadas a junho de 2025 até agosto de 2026, e eu acho que vale a pena pontuar que ambas as projeções de ENA continuam indicando, né, uma expectativa de ENA para o período seco de 2025, sempre abaixo da média de longo termo, né, até meados de outubro, entrando em novembro. A gente observa, por causa das redes neurais, expectativa de ENA girando aqui na casa dos 70 até 80 pontos percentuais da MLT, e para o caso do SMAP 2021, que tem uma premissa de ENA um pouco, digamos que, menos otimista, né, para esse período seco, a gente vê a ENA atingindo valores mais reduzidos, chegando até a casa dos 67 pontos percentuais. Aqui para o caso de agosto, né, e indo a 70 em setembro. Agora, entrando no período úmido de 2026, a gente observa que as curvas divergem em termos de indicação do que vai acontecer. As redes neurais já indicam a manutenção de um valor de energia natural afluente abaixo da MLT para todo o período úmido, né, como a gente observa aqui, girando na casa dos 80%, enquanto que o SMAP 2021 já indica, né, uma elevação dessa expectativa de ENA, principalmente aqui no mês de janeiro de 2026, chegando a ultrapassar os 100 pontos percentuais, indo a 113% da média de longo termo e 94% aqui em fevereiro de 26. Mas logo em seguida, essa expectativa já sofre reduções, indo para a casa dos 70%, conforme a gente pode conferir aqui no final do gráfico. Agora, trazendo a curva de armazenamento, novamente a gente tem uma curva associada a cada um dos cenários que a gente está contemplando nessa análise. Se a gente começar pelas redes neurais artificiais, como a gente viu, né, no período seco, tem uma premissa de ENA um pouco mais favorável em comparação ao SMAP 2021, e por conta disso, a gente vê esse cenário de ENA mais favorável rebatendo no comportamento da curva do armazenamento, de tal forma que nos próximos meses
o processo de deplecionamento do armazenamento do Sistema Interligado Nacional iniciaria, mas não de forma tão acelerada quanto a gente vê para o caso do SMAP 2021, né? A gente teria um afundamento desse armazenamento e ele chegaria até algo em torno dos 57% aqui em outubro de 25, no final desse mês, e indo a 58 no mês de novembro. E eu acho que é interessante, né, a gente comparar que esse valor de armazenamento sendo indicado pelo caso das redes neurais, fica acima do que a gente viu no ano passado, que o armazenamento foi a 44%, mas também fica abaixo do que a gente viu em 2023, que 2023 foi a 60%. E para os meses seguintes, né, já entrando no período úmido entre 25 e 26, a gente teria a retomada do replecionamento do armazenamento do SIM, de tal forma que o pico do armazenamento seria atingido aqui, eu acho que em torno de maio de 2026, em 94% do seu valor máximo, ficando acima do que a gente viu até em 2023, que o máximo foi de 88%. Agora, olhando a curva do SMAP 2021, nesse caso específico, lembrando que a premissa de ENA é um pouco menos favorável, né, para o período seco de 2025, nessa simulação, então isso rebate no comportamento do armazenamento do Sistema Interligado Nacional. A gente tem um afundamento da curva de armazenamento acontecendo de uma forma mais acelerada, de tal forma que lá no final de novembro de 2025, a gente chegaria em um armazenamento mínimo e de 53% do valor máximo de armazenamento do SIM, né? É um armazenamento inferior ao que a gente está vendo no caso das redes neurais artificiais, mas ainda assim é superior ao que a gente viu no ano de 2024, né? Que o armazenamento chegou a 44%. E para os meses seguintes, entrando no período chuvoso de entre 25 e 26, a gente teria a retomada do replecionamento do armazenamento do Sistema Interligado Nacional e atingiríamos um valor máximo aqui em meados de maio de 26, num valor de 88%, que é superior ao que a gente viu em 2024 e muito parecido com o que a gente viu em 2023, em que a gente chegou a 88%, 87% também. Agora, trazendo a projeção do MRE, aqui a gente traz como destaque, né, o acompanhamento desse fator de ajuste do MRE calculado utilizando a garantia física sazonalizada. Em termos de dados consolidados, a gente tem a novidade, que é o valor associado a maio de 2025, então, para esse mês, o valor consolidado ficou de cerca de 97,1% em termos de fator de ajuste. Agora, entrando no horizonte da projeção, até o final, né, de dezembro de 25, a gente tem uma expectativa de redução desses fatores de ajuste já entrando nesse período seco de 2025, onde a gente sairia da casa dos 97, 84 para a casa dos 60 pontos percentuais, como a gente observa aqui, né, com fatores variando de 64,4 até algo em torno dos 76% aqui em dezembro de 25. E se a gente calcular a média anual, né, levando em consideração os valores que a gente tem consolidados de janeiro de 25 até maio de 2025 e os resultados da projeção que vão de junho de 25 até dezembro de 25, a gente tem uma expectativa de média para esse ano, né, considerando o caso das redes neurais artificiais, em 84%, fator de ajuste com garantia física sazonalizada. Agora, trazendo a próxima sensibilidade, nessa sensibilidade a gente já muda a premissa de ENA e utiliza aquela advinda da rodada do SMAP com a precipitação de 21 e 22. E para o caso do horizonte da previsão, eu acho que a gente pode indicar, né, um rebaixamento da curva do fator de ajuste, por conta da gente considerar uma premissa de ENA menos favorável nessa sensibilidade, de tal forma que a média anual, né, sofre uma redução. Sai de 84, que é o que a gente tinha no caso das redes neurais artificiais, para 82,7 para o caso do SMAP 2021. E com relação ao comportamento desses fatores mensais, né, a gente observa que o shape da curva continua bem parecido com o que a gente viu na sensibilidade anterior. A partir de junho de 25 até dezembro de 25, a gente tem os valores excursionando na casa dos 64 até 74%. Agora, entrando na projeção de bandeira tarifária,
A gente traz o nosso primeiro caso, né, em que a gente faz a projeção de bandeira considerando as redes neurais artificiais para a geração da premissa de ENA. E para os próximos meses, a gente traz de destaque que, para junho de 25, a gente está com uma expectativa de entrar na bandeira vermelha patamar 2, mas observem, né, que está no limiar para voltar para a bandeira vermelha patamar 1, conforme a gente vê aqui na indicação do PLD gatilho, né, de 262. E para o mês de agosto de 25, mesma situação, vermelha patamar 2, mas no limiar para entrar na vermelha patamar 1. Já para os meses de setembro e outubro, a gente sairia da vermelha patamar 2 e iria para a bandeira amarela, né, se mantendo assim nesses 2 meses. Na verdade, até novembro de 25, a gente também tem a cor amarela. E no final de 2025 e início de 2026, a gente já voltaria para a cor verde, se mantendo assim ao longo de todo o período úmido desse ano e voltaria só para a amarela lá no período seco, né, especificadamente no mês de agosto de 2026. Agora, trazendo a sensibilidade em que a gente utiliza a ENA, né, do SMAP com a precipitação de 21 e 22, a gente tem um resultado bem parecido para o caso de julho e agosto de 2025, né, também indicação de bandeira vermelha patamar 2 para ambos os meses, só que agora se estendendo também para setembro de 2025. No caso de outubro, a gente entraria para a vermelha patamar 1 e permaneceria na amarela para o caso dos meses de novembro e dezembro de 25. E só no período úmido, né, a partir do início de 26, na verdade, a gente voltaria para a cor verde, se mantendo assim por um longo período. E a única exceção aqui seria julho de 26, é que a gente ocasionalmente voltaria para a amarela, mas depois retornaria para verde, aqui em agosto de 26. Então, com isso, eu finalizo a apresentação dos principais destaques associados à projeção de PLD preliminar de junho e eu retorno a palavra ao Humberto. Muito obrigada. Obrigado, Lanai. Bom, dando sequência aqui, eu só vou projetar a tela para dar um aviso, depois eu passo para as perguntas, mas também vou precisar da tela projetada, acho que vai ajudar ali na resposta, né? Então, a gente só reforça, né, que amanhã a gente vai estar divulgando a função de custo futuro do Decomp, né, da quarta semana operativa de junho de 2025, né, referente ao período ali de 21/6 a 27/6, devido ao feriado ali nacional de Corpus Christi, né, nessa quinta-feira, 19/6. Né, e só reforçamos que a publicação do PLD diário ali com o modelo DCM não será impactado. Bom, partindo agora para as perguntas, né, eu tenho a primeira pergunta, as duas são equivalentes ao CVU Merchan e a ligação com o LRCAP, né, de 2021. Né, a primeira pergunta do Maurício Carneiro Goulart, ele pergunta: boa tarde. Uma vez assinado o termo aditivo das térmicas do LRCAP 2021, ficaria vigente o CVU do contrato ou o CVU Merchan até o início do período de suprimento? Bom, obrigado pela pergunta, Maurício. E a segunda opção, né, é a resposta, né? Então, uma vez assinado ali os termos aditivos, né, a representação ficaria o CVU Merchan durante a vigência durante o período antes da vigência ali do contrato do LRCAP, né, antecipado ou não, e depois, né, desse período, aí sim utilizaria o valor do contrato, né? Então, é basicamente isso que responde a sua pergunta, né? Então, permanece o CVU Merchan valendo e a partir do momento do LRCAP, né, com antecipação, nesse caso com termo aditivo assinado, aí iniciaria o valor com o CVU do contrato. Em relação à segunda pergunta, né, a pergunta da Laiana Caroline Maia Vercosa: prezados, boa tarde. Poderiam, por gentileza, esclarecer as datas de início e fim do CVU Merchan das usinas vencedoras do LRCAP, conforme mencionados pela Cássia? Foi publicada no Diário Oficial do dia 16 de junho a atualização do CVU das usinas Geramar 1, 2, Viana e Parnaíba 4. Com isso, poderiam confirmar novamente as datas correspondentes a essas usinas em relação aos CVUs válidos, com CVUs com custo fixo e sem custo fixo? Quando haveria essa mudança? Ela mandou um link aqui também. Então, vou voltar aqui para o slide do CVU e vou pedir até a ajuda da Cássia, né, caso eu esqueça de alguma informação adicional aqui.
trazer aqui a tabela, né? A gente já reforça também que Parnaíba 4 aqui estava com a data anterior, né? Então a gente fez também a correção nessa versão e já está subindo a versão atualizada. Né? Basicamente, o que a gente tem é então, a publicação do CVU de Parnaíba 4, Viana, Geramar 1, Geramar 2, e a gente pode até falar, então, também de Candiota aqui, né, nessa questão. Então, desde a publicação do CVU, né, a gente tem esse CVU valendo com custo fixo. O CVU com custo fixo, ele vale até o atingimento da recuperação do custo fixo, que a gente costuma divulgar no Informa CCE, e depois a gente traz aqui também, é só porque a gente teve a publicação esses dias, né? Então ainda não tem uma cota muito significativa, mas a gente vai trazer aqui também o acompanhamento, mas no Informa CCE a gente divulga lá diariamente o acompanhamento do atingimento desses custos fixos. Então, ou até o custo fixo a ser atingido, ou até a vigência da portaria 108, né? Aqui está a portaria 76, mas essa 76 estava associada aos despachos do ano anterior, né? A portaria agora, aí a Cássia pode confirmar para mim também, a portaria 108, que ela é vigente até o dia 30 de abril de 2024, ou 2026, desculpa. Então, ou seja, o valor, se a gente fosse pensar em termos de modelagem do modelo New Wave, ele ficaria o valor, o CVU com custo fixo, né, desculpa aqui, com custo fixo de agora até abril de 26, de maio de 26 até vamos dizer, até o mês de junho, né, que é antes da entrada do LRCAP na data atual, a gente teria o valor do CVU sem custo fixo, e lembrando que em junho a gente teria até provavelmente uma disponibilidade parcial ali da usina, associado à questão de que dos 12 meses, né, de vigência conforme escrito no despacho. Eu acho que é exatamente isso, né? Então, só recapitulando para deixar mais claro. Então, agora de junho de 25 até abril de 26, CVU com custo fixo. De maio de 26 até junho de 26, o CVU sem custo fixo. E de julho em diante, o valor do LRCAP, né? E condicionado, né, as questões de antecipação ali, após a assinatura dos termos aditivos ali, para aquelas usinas, aqui não tem Global 1 e Global 2, que não tem operação comercial, né? Então, ficaria exatamente nesses moldes. Bom, espero ter esclarecido, não sei se a Cássia quer complementar algum ponto. Sim, vou só complementar um ponto, porque nessa tabela a gente está levando em consideração, literalmente, a informação com base no despacho e vigência dos 12 meses, conforme a resolução 1093. Então, quando a gente olha para Parnaíba 4, Viana, Geramar 1 e Geramar 2, elas estão se estendendo, né, até 16 de junho de 26, que justamente, né, fica até, inclusive, anterior ao início ali do suprimento do CRCAP, tá? Mas, de qualquer forma, ainda assim, com a antecipação, então, do CRCAP, ou mesmo que permaneça, né, para as demais usinas ali que venham solicitar um CVU Merchan, o julho de 26 até que se tenha a assinatura do TA, do termo aditivo. Obrigado, Cássia. Bom, e dando sequência aqui, né, acho que a gente respondeu os dois questionamentos. A gente traz aqui, né, a nossa data do próximo encontro do PLD será dia 30 de junho de 2025, né, no qual a gente aborda basicamente o comportamento do PLD dessas segunda quinzena de junho e também as informações ali da primeira semana operativa, né, de julho de 2025. E a gente destaca também, por último, né, como a gente já mencionou em alguns momentos aqui na apresentação, é que a gente deixa aqui, né, toda essa parte de anexos aqui, a questão da projeção, a questão do histórico do PLD, e a gente deixa aqui para consulta de modo a ficar mais dinâmico aqui a apresentação, né? Então, a gente não deixa de apresentar nada e fica aqui sempre à disposição de vocês a informação que a gente já costumava apresentar aqui nos encontros passados. Então, eu agradeço a presença de todos que nos acompanharam até este momento, né? Eu desejo a todos uma boa tarde e nos vemos, então, no próximo encontro do PLD ali no dia 30 de junho.